Tá, queridos? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, nós queremos meditar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: aperfeiçoando a nossa santidade. Nós acabamos de cantar que o nosso Deus é santo, santo, santo. A Bíblia fala isso e esse hino nós cantamos assim, porque não há outro, não há ninguém como Ele que seja santo, santo, santo. Essa repetição da expressão santo, 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 dá a ideia de que Ele é perfeitamente, totalmente, completamente e eternamente santo. Nunca falhou, nunca errou, nunca pecou e nunca errará, nunca falhará, nunca pecará. Ele é santo desde a eternidade passada e será santo até a eternidade futura, que não terá fim. Ele é santo. E quando nós, seres humanos limitados que somos, frágeis que somos, com nossas dificuldades da própria natureza humana que temos, queremos andar e viver em comunhão com esse Deus que é santo, 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 nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. À medida que nós vivemos aperfeiçoando a nossa santidade, nós estaremos a cada dia desfrutando de uma comunhão maior com Ele. Estaremos desfrutando de uma intimidade maior com Ele e desfrutando dos benefícios e das bênçãos que Ele tem para nos dar. E é por isso que nós precisamos pensar nisso, aperfeiçoar a nossa santidade. Paulo fala sobre isso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. O texto está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler só esse versículo agora, depois, durante a meditação, nós vamos ler os demais. Vamos ler apenas esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Encontraram o texto? 2 Coríntios 7, versículo 1, diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Parece-me que é fácil entender isso. Você entendeu isso? Se Deus é santo, 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 para que nós possamos viver em comunhão com Ele, nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. Porque se nós não estivermos buscando e procurando aperfeiçoar a nossa vida de santidade, ou uma vida com santidade, nossa comunhão com Ele estará prejudicada. Nossa comunhão com Ele não será tão boa, ou tão completa, ou tão eficaz. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. E nós, portanto, precisamos, como Paulo diz aqui, nesse versículo, aperfeiçoar a nossa santidade. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse tema. Eu vou discorrer um pouquinho sobre o trecho é um pouco longo, começa no capítulo 5, no versículo 18, e vai até o 7:1, mas não vamos ler tudo, vamos ler alguns versículos. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí. Então, como o nosso tempo está um pouco avançado, então a gente não vai ler o texto todo agora, depois a gente vai, à medida que formos avançando, vamos lendo agora sim. Então, o primeiro aspecto que eu queria mencionar, que está nesse texto, de 2 Coríntios, a partir do capítulo 5, 18, a primeira verdade que aparece nesse texto
é que Deus nos reconciliou em Cristo. Desculpa estar pulando o texto, mas vamos lá. Agora sim. Está aí, 2 Coríntios 5,18. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está escrito aí na tela também, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, o primeiro tópico desta meditação, que Paulo fala aqui a partir do capítulo 5,18, tem essa verdade, que Deus, o próprio Deus, o Pai, nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Ou seja, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos impedidos de ter comunhão com Deus por causa da nossa situação de pecado, da nossa situação de inimizade com Deus. E Ele, por meio de Cristo, nos reconciliou. Você já brigou com alguém? Acho que todos nós, né? Ou quando criança, a gente brigava muito, né? Mas o coleguinha pegava o brinquedo nosso, ou fazia alguma coisa, a gente brigava, e às vezes ficava bravo, né? Batia ou apanhava, chorava ou saía. E todos nós, desde criança, já passamos por isso. E depois de algum tempo, ou alguns minutos, para a criança é rápido, para adulto às vezes demora um pouco mais, a gente acabou fazendo as pazes, se reconciliou. Pois bem, isso é o que estava acontecendo conosco. Quando nós não conhecíamos a Cristo ainda, nós éramos inimigos de Deus, por causa da nossa vida, né, de pecados, de erros, de falhas. A nossa situação era miserável. Mas Jesus veio e nos reconciliou com Deus. Havia uma barreira de separação que não nos permitia nos aproximar dele, por causa da nossa desobediência, dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa dureza de coração e outras coisas mais. Isso tudo nos afastava, nos impedia de termos relacionamento com Deus. Mas quando Cristo veio, Ele nos reconciliou, isto é, Ele nos tornou amigos de Deus, nos tornou filhos de Deus, removeu a separação que havia, removeu a inimizade que havia e nos reconciliou com Deus, com o Pai. É isso que o texto fala. Ora, tudo provém de Deus, foi o próprio Deus quem providenciou isso. Foi Ele quem enviou Jesus, foi Ele quem deu a missão ao Filho de vir, pregar a verdade, falar a mensagem, curar enfermos, operar maravilhas e depois entregar-se para morrer na cruz como um sacrifício por causa dos nossos pecados. Então tudo começou com Deus e por meio de Jesus nós fomos reconciliados. Nós passamos a desfrutar de uma comunhão com Deus, de poder falar com Ele, de poder ouvir sua voz, de poder sentir a presença dEle em nós, por meio de Jesus. Ele nos reconciliou com o Pai. Então esse é o primeiro tópico que aparece nesse texto. E continuando ainda no versículo 18, na parte final do versículo 18, diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Olha o texto aí, no final do versículo 18, a parte B. Aí está o versículo completo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, nós que fomos reconciliados com Deus, nós temos uma mensagem para anunciar, que aqueles que ainda não estão reconciliados com Deus, podem se reconciliar com Deus por meio de Cristo. É isso que Paulo está falando. Assim como nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, as pessoas que nós conhecemos, que ainda não experimentaram dessa bênção, dessa comunhão, dessa intimidade com o Pai, podem desfrutar. E Deus nos deu esse ministério. Nós que já temos a comunhão com Deus, agora temos dado por Deus esse ministério, de anunciar aos demais que eles também podem desfrutar
dessa paz, dessa comunhão, desta reconciliação com Deus. E aí a primeira pergunta que eu faço para nós pensarmos é o seguinte: será que nós temos exercido esse ministério da reconciliação? Será que nós temos testemunhado, primeiramente com a nossa vida, que Jesus Cristo mudou o nosso viver, e como mudou o nosso viver, também pode mudar a vida de outras pessoas que convivem conosco, de outras pessoas que estão ao nosso redor, em casa, ou na vizinhança, ou no trabalho, ou onde for? Será que nós estamos exercendo esse ministério da reconciliação que Deus nos deu? Sabe, amados, esse ministério da reconciliação é algo que todo cristão pode realizar. Porque não depende de nós falarmos, depende de nós vivermos. E através da nossa vida, mostrarmos às pessoas que nós já passamos por uma experiência de transformação. Que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Que Jesus Cristo mudou nossos padrões, nossos princípios, nossa maneira de falar, nossa maneira de comprar, de vender, de fazer negócios. Ele mudou. Então, não precisamos nem falar. A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Então, esse ministério da reconciliação que Deus nos deu em Cristo, queridos, é algo que nós precisamos entender, que nós temos o privilégio de que, assim como nós fomos reconciliados com Deus, podemos atrair outros para que também sejam reconciliados com Deus. Aleluia. E continuando, olha aí, fala assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isto é, nós podemos anunciar às pessoas que a dívida já foi paga, o perdão dos pecados, das mazelas, das fraquezas, dos fracassos de toda pessoa já foi pago, já foi quitado na cruz por meio de Jesus. Ninguém precisa mais viver oprimido, sobrecarregado por causa do pecado, porque Jesus já pagou o preço. Jesus já veio para fazer a reconciliação de todo ser humano com o Pai. E deixa-me dizer uma coisa, irmãos, não sei se já pensaram nisso, às vezes a gente tem dificuldade em pensar nisso. Eu não sou melhor do que ninguém que está lá fora ainda no pecado. Você também não é melhor do que ninguém que está lá fora ainda no pecado. Pense em alguém totalmente depravado, totalmente perdido. Ele é tão pecador quanto eu era, quanto você era. E Deus, em sua misericórdia, alcançou você, alcançou a mim. E quer alcançar também aquele que está lá fora, ainda vivendo dessa forma, como no passado nós vivíamos. Então, queridos, nós precisamos anunciar essa mensagem, que o ser humano lá fora, que ainda não tem Jesus, ele não precisa viver oprimido, sobrecarregado por causa das falhas, dos erros, dos pecados que a sua consciência os acusa diariamente. Anunciar a ele que Jesus já pagou o preço. A dívida foi quitada. É como se alguém ficasse pagando uma prestação ao banco, todo mês pagando uma prestação que não precisasse pagar mais. Você não ia avisar essa pessoa? Você não precisa mais pagar a dívida. A sua conta já foi quitada. Não precisa mais pagar essa dívida, já foi quitada a sua dívida. Você não iria avisar teu vizinho, teu parente: olha, para de pagar essa mensalidade aí, porque a conta já foi quitada na cruz. Jesus já quitou a dívida. Então, queridos, essa é a mensagem. Essa é a palavra da reconciliação que Deus nos deu para nós anunciarmos àqueles que ainda não conhecem. E continuando,
Em terceiro lugar, a palavra diz aí no texto que Deus nos fez embaixadores em nome de Cristo. Você sabia que você é embaixador em nome de Cristo? Olha o texto. Está aí, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que é um embaixador? O embaixador é um representante de um país. Por exemplo, o embaixador do Brasil lá em Portugal é o representante do governo brasileiro em Portugal. O embaixador do Brasil lá no Uruguai, país dos nossos queridos aqui, Leonardo e Álvaro, é o representante do nosso governo brasileiro lá no Uruguai. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos é o representante do governo brasileiro lá nos Estados Unidos. Ele representa o nosso país. E a palavra diz que Deus nos fez embaixadores em nome de Cristo. Não do Brasil, nem do Uruguai, mas de uma pátria celestial. Nós somos embaixadores da pátria celestial, anunciando o governo de Cristo àqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não desfrutam dos benefícios desse governo. Então, por exemplo, se alguém quer lá no Uruguai, vamos supor, alguém lá no Uruguai quer vir para o Brasil e ele não tem informações como é aqui no Brasil, ele vai lá na embaixada brasileira, conversa lá com os assessores do embaixador, se for possível até conversar com o embaixador, ele vai ter informações, ajuda de como ele faz para vir ao Brasil e orientações desse tipo, porque o embaixador representa o nosso país lá no Uruguai. Então, nós somos embaixadores de uma pátria, de um governo celestial, cujo Senhor é Jesus. E nós precisamos anunciar, queridos, os princípios desse reino, os princípios dessa pátria celestial que Jesus Cristo revela na sua palavra, para aqueles que ainda não conhecem. Então, é anunciar a palavra, é dar uma Bíblia de presente, é dar uma mini Bíblia para aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, ele começar a entender e conhecer os princípios do reino, do qual nós somos embaixadores em nome de Cristo. E continuando, aí Paulo fala, no mesmo versículo 20, ele termina dizendo: em nome de Cristo, pois, vos rogamos que reconcilieis com Deus. Então, Paulo exerce a sua atividade de embaixador, falando assim: eu rogo a vocês que se reconciliem com Deus. Vocês já foram perdoados, a sua dívida já foi quitada, então se reconcilie com Deus. Procure, busque, vá até Ele. Ele está disposto, está disponível para te receber. Ore, fale com Ele, Ele vai te ouvir, vai te atender. É isso que Paulo está recomendando que nós, né, e na época os coríntios fizessem, buscar essa reconciliação com Deus. Então, amados, nós somos embaixadores em nome de Cristo. E agora, em quarto lugar, para quê? Para que Deus nos reconciliou? Para que Deus nos perdoou? Para que Deus nos fez seus embaixadores? Qual a finalidade? Para que fôssemos feitos servos da justiça. Está aí no texto. Olha aí o versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é, quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, Ele nos tornou justos diante de Deus. Se eu pegar lá a ficha do nosso irmão Alder, a ficha está limpa. Se Alder pegar a minha ficha, está limpa. Se eu pegar a ficha de Santana, a ficha está limpa. Não tem nenhuma acusação. Jesus lavou todas as acusações que pesavam contra nós. Não há nenhuma acusação. Nós fomos feitos justiça de Deus,
Fomos considerados justos e justificados por meio de Jesus. Vocês já assistiram algum filme onde tem o réu lá no tribunal? E depois do júri se reunir lá, avaliando tudo que foi apresentado durante o julgamento, o júri retorna para o tribunal, aí o juiz pergunta ao presidente do corpo de jurados: senhor presidente dos jurados, já tem o parecer do júri? Aí o presidente dos jurados se levanta e diz: sim, meritíssimo, pode falar. Meritíssimo, o corpo de jurados, avaliando todas as evidências que foram apresentadas, declara que o réu é expectativa. E aí? Culpado ou inocente? Imagine a situação do réu naquela hora. A vida dele ali, em questão de segundos, vai ter um destino. Ou a liberdade, se for inocente, ou a prisão, se ele for condenado. Então, naquele momento, o júri vai se pronunciar: inocente ou culpado? Pois bem, nós fomos declarados inocentes. Inocentes. Cada um de nós, inocentes. Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma falta. Não há nenhuma falha. Porque tudo foi lavado pelo sangue precioso de Jesus. Então nós somos feitos justiça de Deus. Nossa ficha está limpa. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, nossa ficha está limpa, porque Jesus lavou a nossa ficha. Aleluia. E continuando, amados, aí Paulo nos exorta: não receba em vão a graça de Deus. Caminhando já para finalizar, diz aí, 2 Coríntios 6:1 agora fala: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Isto é, não trate com desprezo, não desvalorize essa bênção tão preciosa que Jesus deu a você. Ele perdoou os teus pecados, Ele morreu por você, Ele pagou com o seu próprio sangue para que você fosse declarado filho de Deus, fosse declarado justo, fosse declarado amigo de Deus. Então não trate essa bênção, essa dádiva tão preciosa que você recebeu em Cristo, não trate essa bênção de uma forma a não dar valor. Não despreze a graça de Deus na tua vida. De que forma, queridos? Como é que nós podemos não desprezar essa graça de Deus? E aí, então, primeiro, não dando nenhum motivo de escândalo. Está aí no texto. Olha aí, 2 Coríntios 6:3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, amados, agora nós precisamos buscar em Deus as forças, porque somos fracos, imperfeitos, mas buscar nele as forças para que nossa vida não dê nenhum escândalo, nossa vida não dê nenhum motivo de envergonhar o nome de Jesus. É isso que Paulo está recomendando, que nós não venhamos dar a nenhum escândalo. Mas deixa-me dizer para você, meu irmão, você sozinho você não vai conseguir, eu sozinho não vou conseguir. Nós precisamos de estar em comunhão com Ele, nós precisamos estar fortalecidos por Ele, para que nós possamos viver uma vida sem dar nenhum escândalo. E finalmente, queridos, para finalizar então, chegamos ao ponto do versículo, do item 7, portanto, aperfeiçoando a nossa santificação. É o que a palavra de Deus nos exorta. Nós precisamos buscar aperfeiçoar a nossa santificação. Para quê? Para que essa comunhão com Deus ela cresça e se fortaleça cada vez mais. Então aí, ele cita, eu vou ler aqui rapidamente, versículo 14 do capítulo 6, ele cita aí: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas?
Então, amados, nós fomos reconciliados, nós fomos lavados, nós fomos purificados, nós fomos feitos embaixadores, nós somos filhos, nós somos amigos de Deus. Então agora a gente não pode mais voltar à prática antiga e viver da forma antiga. Fazer negócio errado, fazer negócio ilícito, andar com gente que faz coisas erradas, praticando coisas erradas junto com essas pessoas. Não, nós não podemos mais voltar a essas práticas. Nós precisamos entender que agora nós precisamos caminhar para a santificação. Cada dia mais perto, cada dia mais próximo de Deus, cada dia mais íntimo dEle, para que nós possamos nos fortalecer e ser vitoriosos nessa caminhada. E para finalizar então, amados, o versículo que nós citamos no início, então, 2 Coríntios 7:1. Depois você leia aí do 14 até o 18, quando você chegar em casa, o nosso tempo já está avançado. 2 Coríntios 6, de 14 a 18, não deu tempo de ler, você possa ler em casa depois. Esse texto é muito precioso, a exortação de Paulo. Mas para terminar então, o texto inicial que nós lemos: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que Deus possa nos abençoar, amados, que Deus possa nos fortalecer, para que nós possamos buscar uma vida de santificação. Amém? Amém. Quanto mais nós buscarmos essa vida de santificação, mais próximos estaremos de Deus, mais fortes estaremos para vencer as ciladas do nosso adversário. E para terminar, nós precisamos orar, queridos, nesse período que vem agora. Esse período de carnaval é um período terrível, onde muitas tentações e muitas situações perigosas podem surgir na vida de cada um de nós. E nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar orando, para que Deus nos fortaleça e nos livre de cair nessa festa mundana, nessa festa perniciosa, que infelizmente ainda acontece em nosso país. Eu estou louvando a Deus, porque na minha cidade, Lauro de Freitas, não terá carnaval este ano. Glória a Deus. A prefeita anunciou que não haverá carnaval em Lauro de Freitas este ano. Glória a Deus. A prefeitura está sem dinheiro e não haverá carnaval em Lauro de Freitas. Eu estou feliz da vida, estou glorificando a Deus, porque na minha cidade não terá carnaval este ano. Vamos orar para que em Salvador, no ano que vem, não haja carnaval. Que acabe o dinheiro, que acabe tudo que seja preciso e que não haja carnaval no ano que vem. Essa festa tão perniciosa. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Então vamos clamar ao Senhor, amados, para que Deus nos fortaleça, nos ajude. Amém?